Tempo para reunir a Comissão Executiva de segunda a sexta. Analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. A situação económica em Espanha é pior do que se pensava até agora. No documento sobre o Estado da Nação, ontem enviado ao Parlamento, o governo socialista de Zapatero diz que a retoma económica é ainda demasiado lenta e não conseguiu obter os efeitos desejados na redução do desemprego. Numa altura em que a Espanha é palco de várias manifestações contra novas medidas de austeridade, Madrid promete devotar os próximos 12 meses à luta contra a crise. O objetivo é aplicar um rigoroso plano de consolidação orçamental que permita reduzir o déficit e terminar as reformas previstas a nível europeu para aumentar a competitividade do país. Os socialistas deixaram ainda um aviso: vão tomar novas iniciativas para a redução do déficit. E para falar exatamente de Espanha, Francisco Contreras, secretário-geral da Direção-Geral do Comércio Luso-Espanhola, e os nossos comentadores das terças-feiras, José Almassa e Francisco Banha. Bom dia, obrigada aos três pela vossa presença. Secretário-Geral da Câmara de Comércio Luso-Espanhola, para pormos aqui a verdade dos factos. Começo por si, exatamente, Francisco Contreras. Além das indicações ontem deixadas pelo Governo de Espanha, também o Banco Central já tinha vindo dizer que a retoma económica em Espanha ia ser mais lenta e que 2011 ia ser efetivamente o ano mais difícil do que aquilo que era esperado. Quais são, no seu entender, as maiores preocupações quando olhamos para o país vizinho neste momento? Eu agradeço-lhe o convite que nos dirigiu para participarmos neste programa. Eu acho que há algum dramatismo na apresentação feita, na sua apresentação. Não é? Realmente a situação económica espanhola pelos últimos números, não é tão dramática. Mas foram as palavras ontem também, se calhar. Mas, aliás, o FMI, nas suas últimas previsões, avança com perspectivas bastante positivas sobre a economia espanhola. Portanto, mas é verdade que a ideia que está também a passar e que foi deixada ontem pelo Governo também não é animadora. Não, os números são animadores. Portanto, há uma retoma da economia. Prevê-se que para este ano o PIB cresça, não é? Abaixo dos 1%. É possível que chegue a 1%. E, portanto, o próprio controle do déficit é possível. Né? E prevê-se que haja, prevê-se para este ano de volta dos 6,8% do PIB, próximo dos 6% que estava previsto. Portanto, todos os índices são positivos, exceto um que há pouco falávamos, que era o do desemprego. Digamos, aí é que o governo Zapatero ainda não conseguiu tomar medidas que permitam travar o desemprego, que é um dos grandes problemas, juntamente com o déficit, que ainda é importante. Não é? E outro ponto importante é a da inflação. Não é? A inflação neste momento em Espanha está em 3,6%, é muito alto quando não se consegue crescimentos acima de 1%. Mas digamos que, em termos gerais, a economia está a evoluir positivamente, não é? Apesar das dificuldades. Não é? Então já vamos a cada um dos aspectos que mencionou. José Almassa, partilha, ou seja, estamos a falar dos indicadores, mas efetivamente, para que seja um facto, têm que ser concretizados. E os sinais também que se passam não têm sido estes tão otimistas? Bem, eu tive acesso ontem, tanto aos dados do primeiro quadrimestre, portanto, os primeiros 4 meses, não é? Portanto, da economia espanhola. É uma redução do déficit de cerca de 53%. Motivada sobretudo por? Portanto, houve cortes que foram feitos. Portanto, cortes e aumentos da receita. Portanto, a receita aumentou nos 4 meses a 5,3%, cerca de 44 mil milhões de euros. E a despesa reduziu 19,6%. Reduziu cerca de 47.413 milhões de euros. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que foram tomadas. Há outro aspecto também que está relacionado e que, por vezes, é incontrolável. Portanto, a meta que estava fixada para o déficit, que era 6%, não é? Portanto, a Espanha está a lutar com alguma dificuldade, até como foi dito, porque aí há duas componentes no déficit. Uma, portanto, será o déficit que é gerado para a administração central, portanto, pelo Estado Central, e depois o outro é o déficit que é gerado pelas autonomias, não é? Pelas comunidades autónomas. E esse é um dos grandes Pronto. problemas. E aí, portanto, há, digamos que uma falta de controlo ainda, não é?
Na medida em que, por exemplo, os dados que são publicados dos 4 meses, de todas as comunidades, ainda não há os dados dos 4 meses. Portanto, só há do primeiro trimestre, não é? E daí há aqui um atraso, uma decalagem do mês para se acompanhar esses dados. Mas, portanto, em relação aos dados que eu consultei desses 4 meses, existem algumas comunidades até que estão com superávit. Portanto, é um dado novo. Por exemplo, nós no nosso orçamento nunca tivemos superávit, que eu me lembro, no Estado português. Ali nas comunidades, portanto, há 3 comunidades que têm superávit. Portanto, em termos orçamentais estão com saldo positivo. Pois há algumas como a Catalunha. Há outra com Catalunha, é mais preocupante é a Catalunha, não é? Neste momento. As outras, há muitas a cumprirem com as metas que foram fixadas, não é? Mas depois podemos desenvolver. Francisco, se me permite, só sobre as comunidades autónomas, digamos que as 3 grandes comunidades autónomas, Madrid, Barcelona e Valência, representam mais de 54% do déficit. Só essas 3. Só estas 3 reúnem mais atualmente o déficit das comunidades andará nos 121 mil milhões de euros, não é? Sim. Portanto, 54% os responsáveis são 3 comunidades autónomas, Madrid, Barcelona e Valência. Valência em segundo lugar. Sim, mas em termos até depois do peso, tanto da riqueza gerada no PIB, se juntarmos a Andaluzia, pesa muito menos, se juntarmos a Andaluzia, não é? Portanto, a Andaluzia com Madrid, com Barcelona, portanto, com Catalunha, acabamos por ter 4 autonomias que são responsáveis por 58% do PIB. Exatamente. Também, não é? À volta de 60%. Francisco Banha, aqui ao lado parece que as medidas de austeridade têm estado a ter maior impacto do que verificado no mercado português? Não sei, pelos dados que o meu colega, o professor José Almassa, acabou de referir, parece que sim. No entanto, na passada sexta-feira houve um dado bastante preocupante para as intenções do governo espanhol, que foi a subida da taxa de juros para 5,66, que atingiu a taxa mais elevada dos últimos 11 anos. E não só esse facto, como o facto de não terem conseguido colocar no mercado a totalidade da dívida que estava prevista. E, inclusivamente, outro fator que também importa é a dívida pública, que em Espanha estava mais ou menos na casa dos 58%, neste momento atingiu 63%, o que não está comparativamente com o nosso país, mas está a começar a agravar-se, e isso não é nada bom. Naturalmente que não podemos deixar de associar a estes indicadores o efeito da Grécia e também, de alguma forma, Portugal, mas não se antevêem tempos favoráveis nem bastante animadores para o nosso país vizinho. Em todo o caso, considero que é um país que realmente tem um interesse bastante importante para nós. Acho que este tema de hoje é bastante importante, porque não podemos esquecer que é o nosso primeiro parceiro comercial, não é? Nós exportamos para a Espanha cerca de 27% da totalidade das nossas exportações. A maior parte das exportações canalizadas para a Galiza, para Madrid e para a Catalunha, portanto que são comunidades que também não estão muito bem, e é muito bom que nós possamos continuar também a analisar o nosso país e ver efetivamente as medidas que estão a ser tomadas. Em todo o caso, eu penso que, por exemplo, contrariamente ao nosso país, acho que em Espanha ainda há uma margem de controle da dívida e do déficit maior que existe em Portugal, devido a que o IVA está a 18%, nós temos o IVA a 23%, devido a que eles fizeram um primeiro ajustamento o ano passado de 5% nos funcionários públicos e que ainda podem subir um pouco mais, segundo as indicações do Banco Espanhol. E, portanto, eu acho que... Em termos comparativos, a Espanha arrancou para esta crise numa situação bem mais favorável que a portuguesa. Exatamente, sem dúvida, porque foram tomadas medidas muito anteriormente à nossa. Não é? Mas, em todo o caso, eu por acaso também estive a estudar este assunto e há dados interessantes. Por exemplo, em maio de 2010, uma das exigências da União Europeia relativamente à Espanha era que cortasse no seu déficit cerca de 15 mil milhões de euros. Se nós formos analisar esse número comparativamente a factos recentes que aconteceram, repare, o governo espanhol injetou na comunidade de Castilha e La Mancha, na Caixa de Aforro, 9 mil milhões de euros. E só em bónus fiscais atribuídos a todos os espanhóis, nas últimas 2 declarações, portanto, dava um bónus de 400 euros. Cada espanhol, desde o presidente de uma grande companhia até um pequeno
empregado ou um normal, um colaborador, tinha um bónus de 400 euros. Ora, 400 euros vezes a população dá qualquer coisa como 10 mil milhões de euros, em 2 anos dá 20 mil milhões de euros. Portanto, ou seja, há muita coisa a fazer, mas tem uma margem maior para fazer esses cortes. E por isso acredito que, apesar da situação em Espanha não ser fácil, há quem inclusivamente diga que não vai faltar muito para que também tenha que pedir apoio ao FMI. Há economistas a dizer isso, mas eu acredito que há capacidade para realmente dar a volta. Não é? Para a retoma. E depois, então, há um tema que a dívida das comunidades autónomas, digamos, é uma dívida boa. A Espanha vem de um ciclo de crescimento económico com investimentos muito fortes em infraestruturas. Portanto, as infraestruturas estão lá, não é? As comunidades desenvolveram de forma brutal as infraestruturas. Portanto, parte da dívida, até porque desde 121 mil milhões da dívida, cerca de 38 mil milhões são dívidas dos ayuntamientos, não é? Das câmaras municipais, dos municípios, que também, enfim, desenvolveram as regiões. E, portanto, é uma dívida que tem muito a ver com o ciclo económico e com a construção de infraestruturas que vão permitir, enfim, o arranque agora e a retoma da economia. Portanto, não é gasto... Mas, de qualquer modo, esta dívida também vai necessitar ser reestruturada, reajustada? Exatamente. O governo Zapatero está a tomar uma série de medidas, aliás, forçado por Bruxelas, na área laboral, na área industrial, com planos muito fortes de redução da dívida. Relativamente à dívida das autarquias, das comunidades autónomas, exatamente, acha que as medidas que estão em marcha já são as suficientes, as necessárias, ou exigiria aqui mais esforços? Não são, e estão a ser cumpridas. Há um problema de metodologia, pelos vistos, com alguns governos, enfim, mas isso é na discussão política. Mas todas as comunidades autónomas estão num esforço de redução das suas dívidas. Não é? E relativamente... E têm 6 meses para o fazer agora. Eles tomaram passo agora os novos membros. Não é? O problema da Catalunha, que é o que tem maior dívida, e há um problema aí de discussão política pela própria... Relativamente à questão do desemprego, muitas das manifestações que temos visto nas últimas semanas têm a ver exatamente com o crescimento do desemprego. Agora há a revisão da lei laboral. Estruturalmente, em Espanha, o desemprego sempre foi mais elevado, não é? Parece-lhe que o caminho que está a ser seguido é o correto para resolver a situação? Este é, digamos, o problema mais grave dentro da economia espanhola e, segundo os últimos números, parece que as coisas não estão a correr bem, não é? Continua a haver um aumento do desemprego, não se consegue, enfim, travar o desemprego. Os últimos números apontam para mais de 240 mil desempregados. Não é? Portanto, é um tema muito complicado e, pelos vistos, o governo atual não consegue dar resposta. Curiosamente, há mais portugueses a procurar emprego em Espanha, pelos últimos dados que saíram, do que há um mês ou há alguns meses atrás. Porquê é que acontece... Ou seja, como é que um português que aqui não consegue, sabe-se a situação em que o país está, vai procurar emprego em Espanha, neste momento? Temos que ver em que tipo de trabalhos é que vão procurar, não é? Portanto, onde é que este desemprego crescente em Espanha... A Espanha tem um problema... Portanto, ou seja, que tipo de mercado é que a Espanha neste momento pode ser para nós, dada a situação? Portanto, em termos do desemprego /emprego, não é? Que é o que estamos a falar, é evidente que o português que vai para a Espanha, se formos ver para onde é que eles vão trabalhar, a sua maioria, ou vão trabalhar para as minas nas Astúrias, que ainda continuam a funcionar nas minas, não é? Basicamente, não é? Na construção, muito pouco, porque a construção não se está a desenvolver, e, portanto, para mim, o grande problema de Espanha foi, na altura, quando tiveram que decidir em que setores industriais deveriam apostar, apostaram, portanto, erradamente no setor ou na indústria da construção. Portanto, houve uma aposta muito forte na construção. Aposta essa ser um dos fatores que mais penalizou a economia espanhola. Pois, e por isso é que está a dificultar a recuperação. Portanto, o grande embate, o grande choque que a economia espanhola teve foi a aposta na construção, com o subprime. Portanto, a construção está parada. Neste momento, se eu for por sul de Espanha, por Marbella e por essas zonas, vê-se projetos de construção que estavam em marcha
portanto, estão totalmente parados. E o sinal que estão totalmente parados é que levaram as gruas, levaram as máquinas, não está lá nada. É sinal que não pensam, dentro dos próximos tempos, retomar esses projetos. Não é? Ora, esse é o problema principal para mim de Espanha, e a grande dificuldade que Espanha vai ter para recuperar é retomar o ciclo da construção. Ainda que, ao contrário de nós, que não estamos a crescer, portanto, nós estamos antes pelo contrário, estamos a decrescer, Espanha, os primeiros dados destes primeiros 4 meses, está a crescer 0,8%. Portanto, os dados que têm relativamente ao período homólogo do ano passado, são 0,8%. Longe, portanto, de 1,5% que se apontava, portanto, mas continua-se a apostar para 2012, que será 1,5%, mas está a crescer 0,8%. E 0,8% do PIB que tem Espanha é um valor aceitável, não é? Portanto, aceitável. É evidente que não dá para compensar, portanto, os juros que tem que pagar e para fazer toda esta reconstrução da dívida que tem que fazer, não é? Para mim, e voltando à sua pergunta inicial de, portanto, onde é que as pessoas vão trabalhar e, portanto, porque é que vão procurar Espanha? É porque eu acho que Espanha, pela sua dimensão, tem um potencial de crescimento muito maior e, portanto, Espanha tem 19 comunidades, regiões autónomas, não é? 17, porque contando com Ceuta e Melilla, não é? Que são 19, não é? Mas contando só com as outras 17. Dessas 17, nós temos 3, portanto, Andaluzia, Madrid, Barcelona, que têm um PIB superior ao PIB português. Em que áreas é que Espanha, neste momento, está mais receptiva a receber colaboradores e, no fundo, com que experiência e formação profissional? Enfim, a Câmara acompanha, logicamente, a evolução do mercado de trabalho e eu diria que em todas as áreas, em toda a geografia espanhola. E já agora, sobre a questão do potencial de... Construção civil, se calhar não, construção neste civil momento. Também, os últimos números apontam também a alguma recuperação do setor construção em Espanha, imobiliário. Dados do Banco de Espanha, ainda ontem. E, portanto, mesmo nessa área há alguma recuperação. Começa a haver o que se diz em espanhol, algum repunte, não é? Da evolução do setor da construção. Mas mês a mês, se calhar, porque também houve uma quebra quebra foi muito grande, bruta. portanto, agora a retoma, claro, é lógica, não é? Mas está a haver alguma retoma. Mas sobre referia-se digamos, à absorção do mercado de trabalho português, muitos estudantes também, pessoas já com qualificações estão a ir para o mercado espanhol, não é? E os setores de atividade que pensa que vão ganhar mais crescimento nos próximos tempos? Quais são as previsões? Na área da distribuição, na área das tecnologias de ponta. A Espanha tem uma forte indústria de tecnologia de ponta, indústria química, investigação. Portanto, há muitos alunos e já formados portugueses que estão aí para a Espanha. E agora estava a lembrar, enfim, do potencial que estava a referir. Ainda ontem fiz uma soma só das províncias espanholas limítrofes, que vai desde Pontevedra, Ourense, Zamora, Salamanca, Cáceres, Badajoz e Huelva. Só essa franja, não é, fronteiriça, tem um mercado de consumo superior a 5,5 milhões de habitantes. Portanto, só isso representa um mercado muito interessante para o mercado português, não é? E também um mercado de trabalho, não é? Consegue absorver muita da oferta portuguesa. Só essa franja, não é? Francisco Banha, as empresas portuguesas como é que estão a olhar para o mercado? Pronto, já falou que de facto é um mercado de exportação por excelência, sim, mas concretamente neste momento a abertura é grande, continua-se a fazer os negócios como habitualmente ou há algumas reservas? Não, acho que até há uma boa oportunidade para as empresas portuguesas neste momento, nomeadamente no setor da indústria automóvel, na própria construção, não tanto na construção de casas propriamente dita, porque Espanha tem qualquer coisa como 5 milhões de casas livres para habitação, mas principalmente nos setores onde existe algo, na distribuição, por exemplo, no setor do retalho, onde há possibilidades, até porque algumas das empresas espanholas estão um pouco mais enfraquecidas neste momento, e acho que neste momento há oportunidades para alguns empresários portugueses poderem tomar uma estratégia diferente, não só exportar vender os produtos, mas instalarem-se em Espanha e fazendo parte da comunidade
local. O que já está a acontecer. Que cada vez está a acontecer mais, não é? Mas acho que e por isso aí é muito importante, eu estou com grande expectativa relativamente às medidas que o Ministro da Economia português vai tomar, nomeadamente ao nível dos fundos de capital de risco para a internacionalização, de maneira a que as empresas portuguesas possam ter capital para fazer esse tipo de aquisições. Porque, como disse, como eu tinha referido há pouco, Portugal exporta 27%, mas se analisarmos depois em detalhe para onde é que nós exportamos, chegamos a números extremamente interessantes. Nós exportamos para a Galiza qualquer coisa como 1,8 mil milhões de euros. Ora, isso é mais do que nós exportamos, por exemplo, para a Holanda. Exportamos para Madrid 1,5 mil milhões de euros, é mais do que nós exportamos para a Itália, para os Estados Unidos, e portanto essas comunidades são importantes, mas acho que há uma boa oportunidade, porque é natural, tem sido até agora um aspecto importante. Há muito mais empresas, há cerca de 1.200 empresas espanholas em Portugal, há cerca de 300 a 400 empresas portuguesas em Espanha. Naturalmente é mais fácil entre aspas, para um empresário espanhol que tem um mercado de 47 milhões de habitantes, vir para Portugal tem 10 milhões, portanto, mas acho que há aqui uma oportunidade. Nós temos estado a falar, falou-se muito aqui da construção, e efetivamente a construção civil em Espanha acaba por trazer um problema estrutural para a Espanha, porque ainda não estamos há muito longe atrás, em 2005, a Espanha, só para se ter uma ideia da dimensão do mercado da construção em Espanha, a Espanha em 2005 construía mais casas que a Alemanha, Itália e França juntos. Ora, isso teve um impacto significativo na economia, mas isto é aquilo que é uma parte visível do problema, muito do desemprego que existe tem essas características, mas o Soutor referiu uma coisa que eu pessoalmente tenho vindo a acompanhar muito, que é o grande capital tecnológico que existe em Espanha, nomeadamente na zona de Barcelona. É impressionante não só o ecossistema empreendedor da Catalunha, mas principalmente as fortes ligações que estão a ter relativamente à Índia, à China e ao próprio Estados Unidos. Coisa que, infelizmente, em Portugal, nós só pontualmente é que vai uma empresa ou outra, e em Espanha já estão a criar clusters, se assim se pode dizer, de setores de base tecnológica. Acho que, e nós aqui podemos, dadas as boas relações que temos, nomeadamente com a comunidade da Catalunha, de Madrid, deveríamos potenciar mais isso. Devíamos fazer mais intercâmbio. Porquê? Porque há um mercado que penso que poderá ser útil para ambos os países, para a Península Ibérica no seu todo, que é a questão da América Latina e a questão do Brasil, porque o Brasil está a crescer bastante, não é? Ou pelo menos espera-se, mas há mercados também, o Chile, que está a crescer, e portanto acho que nós temos aí boas oportunidades. Ficamos com esse modo para a segunda parte. Eu já agora permitia só uma pequena nota sobre a presença das empresas espanholas em Portugal. Nós recentemente publicámos um estudo em que identificámos mais de 1.400 empresas com participação maioritariamente espanhol, não é? Com um volume de negócios que supera já os 15 mil milhões de euros, somados aos tais 25 mil milhões de euros da balança comercial luso-espanhola, dados de 2010, isto representa 45 mil milhões de euros de fluxo de negócios, não é, entre os dois países, o que diz bem da inter-relação e até da interdependência, não é, que os dois mercados têm. Exatamente. Portugal é muito importante para a Espanha, e a Espanha é muito importante também para Portugal, não é? Então há aí um fluxo de negócios. Há um tema interessante que é o investimento. A parte podemos tentar depois no investimento, que acho que é importante. Exatamente, também. Agora uma curta pausa nesta Comissão Executiva, estamos a falar de Espanha, voltamos já, volte connosco. De regresso à Comissão Executiva, estamos a falar de Espanha. Francisco Contreras, Francisco Banha e José Almassa são os nossos convidados. Há pouco interrompi Francisco Banha e ia falar do investimento, que também é um dos fatores importantíssimos para o crescimento de qualquer economia. Sem dúvida. Em matéria de investimento, calculo que também aquilo que é feito aqui pelas empresas espanholas seja superior, como é óbvio. Mas há aqui uma questão que nós portugueses nos ressentimos muito, eu penso. Em 2010, de acordo com os dados que recolhi, só para se ter uma ideia, a Espanha investiu em Portugal cerca de 4,7 mil milhões de euros e desinvestiu qualquer coisa como 6 mil milhões. Portanto, ou seja, retirou-se muito dinheiro do mercado português. E isso quando houve os primeiros sinais da crise, o cresce nos Estados Unidos?
pode coincidir, que são dados de 2010. São dados de 2010, o que é extremamente... 2010. Sim, 2010. Ok, pensei quando nos anos anteriores tinha estado sempre o investimento sendo superior ao desinvestimento. E, portanto, isto abre aqui uma questão que importa acompanhar, porque se é bom para nós, portugueses, avançar para a Espanha e colocar as empresas em Espanha, também é bom continuarmos a ter o investimento espanhol em Portugal. Obviamente, os espanhóis continuam a investir, a economia espanhola continua a investir no exterior, mas é bom que não privilegie outros mercados em detrimento do nosso. Há um ponto que era só para esclarecer. O investimento espanhol que se faz em Portugal vem através de grandes multinacionais, não é? Que tem o conceito ibérico. Portanto, é um investimento espanhol, porque vem de Espanha, mas, digamos, a sua origem não é espanhola. Portanto, esses movimentos, esses fluxos de capitais, às vezes não é que tenha sido um investimento espanhol. São grandes companhias, não é, multinacionais, que fizeram operações ibéricas. Não é? Mas porquê é que acontece então, este retrocesso? Há uma forte presença, eu peço desculpa, sim. Portanto, a empresa espanhola, o perfil da empresa espanhola é diferente desse. É um perfil a empresa espanhola, quando vem, fica. Não é? Normalmente tem esse sentimento de presença e de... E traz outras empresas que possam também prestar. E eu estou a levantar essa questão porque não podemos deixar de acompanhar para que não se perca isso. Porque esse desinvestimento tem muito a ver com isso. Operações de multinacionais que capitalizaram e, enfim, foram para outros destinos. Mas, por exemplo, quando os espanhóis pensam no investimento aqui, a relação com o mercado português tem vindo a mudar nos últimos anos, no sentido de ser mais fácil... É mais fácil, enfim, pela proximidade cultural, proximidade geográfica, não é? Há uma série de fatores. Mas as condições que são dadas às empresas têm vindo a melhorar? Sente-se isso? A leitura que a Espanha faz é essa ou não tem mudado muito ao longo dos anos? Os instrumentos penso que têm melhorado, não é? Os instrumentos de apoio, de incentivo ao investimento no estrangeiro têm vindo a melhorar. Só que pela posição, enfim, de Espanha, pela sua proximidade geográfica, tem optado, muitas vezes, por manter os seus centros de decisão em Espanha, não é? Por essa proximidade, não é? Não tem muito sentido. Quando a Espanha começou a vir para Portugal, a partir dos anos 80, não é? Que foi, digamos, o boom do investimento espanhol, aí é que começa o investimento espanhol em Portugal, havia uma aposta numa presença física, não é, da empresa espanhola, na deslocalização, na abertura de delegações, das sucursais, enfim, numa rede própria, e a experiência tem demonstrado que, enfim, e pela própria evolução e consolidação do mercado ibérico, portanto, muitas empresas têm optado por manter a sua central em Espanha, não em Madrid, mas em qualquer outra comunidade, outra cidade, e a partir desse ponto conseguir comercializar no mercado português, não é? Porque a extensão natural do mercado espanhol. Transfronteiriças também. Toda a região e há uma preocupação, quando estamos a falar na Galiza. Portanto, a Galiza, há um conjunto de empresas, digamos que quase já mistas, também no norte, portanto, no norte de Portugal com a Galiza, e que fazem parte daquele arco norte, não é? Por exemplo, a nível, por exemplo, aqui da Extremadura, há uma preocupação grande com o mercado português, por exemplo. Se olharmos para um empresário extremeño, falávamos há pouco, antes de começarmos o programa, na Extremadura Business School. Portanto, é uma escola de negócios que existe ali em Cáceres, Badajoz e Palência, portanto, naquela zona da Extremadura. Foi criada pelos empresários da região. Portanto, aquilo é uma fundação, tem por trás uma fundação, que são os empresários da região. E esses empresários da região procuram, portanto, fazer cursos para formar os seus empresários. Eu estive lá o ano passado, convidaram para ir dar um curso. A preocupação desse curso era como é que ensinar aos empresários extremenhos a vir conquistar o mercado português. E, portanto, eles tinham um curso para vir para os empresários conhecerem o mercado português, para eles entrarem aqui. Qual é a justificação? Na Extremadura aqui estamos a falar de 250 km, 300 km, não é? Se eles quiserem, os empresários extremenhos, quiserem ir conquistar, portanto, quiserem ir vender, por exemplo, na Catalunha, estamos a falar de 900 km. Portanto, é diferente, é muito mais fácil vir investir aqui e vir conquistar mercado aqui, a 300 km, que é o máximo, não é? Do que ir para a Catalunha ou para o País Basco, que é muito mais... Desligar mesmo. Que é muito mais longe. Desculpa. Não faz mal, às vezes acontece, mas vai ter que desligar totalmente. Obrigada. Que é muito mais longe, não é? Portanto, tem todo o custo dos transportes, a distância e tudo isso, e eles apostam muito neste mercado aqui transfronteiriço. Já era algum empresário, está a ver? Já estava a ligar. Financiamento. O sistema financeiro em Espanha tem levantado bastantes preocupações em Bruxelas e não só, obviamente, ao governo. Este reajustamento que está a ser
feito, até da agregação das caixas e o sistema como um todo? Repara, o financiamento e, portanto, o sistema financeiro com a Espanha, temos que voltar à raiz, portanto, quando há pouco falámos dos problemas e do erro, tanto que foi cometido com a Espanha, que apostou na parte da construção. Mas apostou na parte da construção de uma forma que era tudo com financiamento externo. Portanto, ou seja, não foi apostar na construção com capitais internos, não é? Mas basicamente foi com capitais financiados do exterior. E, portanto, daí o problema que a Espanha tem, que é resolver o problema da construção civil, e depois, ainda por cima, tudo foi financiado com dinheiro externo. Portanto, daí os problemas que existem. Na minha opinião, o problema dos ajuntamentos e, portanto, e das caixas de ahorros do sistema financeiro, não sei se referia a esses também. Também. Portanto, em relação às caixas de ahorros, que fazem parte, ao fim e ao cabo, são o suporte portanto, de algumas juntas, de alguns governos regionais, mas não nos esqueçamos de um aspecto que é importante, é que essas caixas de ahorros, muitas delas desenvolvem uma função social muito grande. Portanto, não é só... Também mutualista. Mutualista. Muita, e não só. Porque essas próprias caixas de ahorros, que têm normalmente o acionista principal, até o governo autónomo, que é o principal acionista, mas esse governo autónomo, a Caixa às vezes, pela sua dimensão, não é muito grande, e tem uma função social muito grande. Portanto, há sempre obras de caráter social que são financiadas por essas caixas. Ora, se a Caixa não tem a dimensão suficiente para aquilo que lhe é exigido, daí algum dos problemas que têm essas caixas é o problema da dimensão e o nível de exigência que lhes é posto em termos do financiamento da chamada obra social. Este processo de consolidação foi bem feito, já devia ter acontecido há mais tempo? Ele está em curso. Exato. E a previsão é ter duas grandes caixas de ahorros, não é, no processo de fusão, e dois grandes bancos que já existem, não é? Mas as caixas de ahorros fala-se em haver, digamos, duas ligas, não é? Dois campeonatos, uma com duas grandes caixas de ahorros, não é? Seria o grupo da Caixa Madrid e La Caixa. E La Caixa duas grandes caixas e segunda liga, digamos, que seriam caixas médias. Não é? Era inevitável que isto viesse a acontecer ou foi, no fundo, a crise que acabou por disputar esta exigência? Sim, penso que a crise ajudou, não é? Tinha que se dar uma solução e sobre a dependência, digamos, das caixas dos governos regionais e da sua influência política nas caixas, foi feita recentemente um estudo e cerca de 50% dos membros das comissões executivas das caixas de ahorros são políticos regionais. Não é? Portanto, há uma dependência muito grande entre as caixas e o poder autonómico. Não é? Isso agora é possível que se altere? E está-se a alterar. Não é? Com esta consolidação faz com que há um esforço muito importante para dar às câmaras, às caixas de ahorros e essa função de entrar no sistema financeiro, não é? Com outra dinâmica. Sim, eu também concordo com a análise, porque esses resultados já estão a acontecer, porque o lucro consolidado das entidades financeiras em Espanha no ano passado foi, apesar de tudo, 16,7 mil milhões de euros. E, portanto, são números que são altamente significativos. Mas eu acho que esta realidade que estamos a debater é muito importante, mas eu acho que continuo a acreditar muito no potencial da economia espanhola. A economia espanhola, em 2008, há pouco tempo atrás, era a maior economia industrial, a maior economia do mundo, era o 7º maior país de investimento no mundo. E, portanto, isso não se perde de um dia para o outro. E, portanto, eu acho que, naturalmente, que aquilo que está a ser feito agora com o controle e não só, ainda não falámos sobre um tema importante, que é a questão social, não é? Estas manifestações que têm estado a serem realizadas, o chamado movimento dos indignados, não é? Eu penso que vai ter algum efeito também na forma como os responsáveis políticos têm que assumir, de alguma forma, a gestão das suas, quer seja das comunidades, quer seja do governo, e, portanto, devem ter também em conta as questões de caráter social. Nós sabemos, ou pelo menos aquilo que tenho recolhido, que houve muito investimento do governo Zapatero na tentativa de criar estímulos à economia paralelamente ao controle que foi feito ao nível da despesa. E acredito que esta manifestação que basicamente tem dois grandes grupos de pessoas, e esses dois grupos de pessoas
que a priori muito de nós pensávamos que era muitos dos estudantes, muitas pessoas ligadas às indústrias criativas que estão agora a ficar sem emprego, mas também já estão muitas pessoas da classe média que foi recentemente colocada perante uma situação que há muitos anos, pessoas qualificadas, gestores de empresas, empresários em nome individual, e isso de certeza que pode trazer uma nova, portanto, pode trazer um entusiasmo, porque esta manifestação, eu também vejo aquele agrupamento de pessoas que vem crescendo diariamente, também com alguma surpresa pela positiva, porque existe entusiasmo, a gente vê, há uma certa, naturalmente, uma ênfase negativa, mas apesar de tudo há um entusiasmo porque as pessoas estão-se a organizar, coisa que já não acontecia há muitos anos, pelo menos... Pois, e uma característica destes movimentos é que não tem rosto, não é? Não tem não há um líder que tenha, enfim, personalizado este movimento. É um movimento que se calcula que estas últimas manifestações, que houve este fim de semana, não passaram dos 30 mil pessoas. Portanto, ele também não tem um grande peso. Não é? Sim, tem uma enorme visibilidade, porque os meios estão a dar de visibilidade, mas digamos que o seu peso é muito relativo e não põe em causa, enfim, as instituições, não é? E os representantes políticos Se bem que há alguns especialistas económicos que dizem que esta luta de classes que se começa a intensificar, nomeadamente pode começar pela Grécia, numa guerra civil e acabar por se expandir às outras economias da Europa. Acha que não estamos numa situação tão drástica? Eu penso que não. O caso grego é um caso à parte, não é? Não tem nada a ver com... Quer dizer, não tem. Tudo tem a ver. Tem tudo a ver, mas ainda não nessa dimensão. Digamos que as situações económicas são totalmente diferentes, da Grécia e de Espanha. Mas sobre este movimento dos 15 anos, dos indignados, realmente tem esse problema. Não tem rosto, enfim, é relativamente reduzido e o que se consegue justificar é que coincide com a abstenção espanhola, não é? Tem sido muito forte nas últimas eleições. Portanto, aí seriam os abstencionistas estariam representados nesse movimento. Mas repare que é muito interessante, nas últimas eleições houve 10 milhões de pessoas que não votaram. 10 milhões de espanhóis que não votaram, mas houve 66% que votaram, que é uma taxa de votação bastante elevada. Eram eleições autonómicas e municipais, não é? Exatamente, também, sim, mas é um valor significativo, não é? Mas ainda voltando à importância deste movimento, talvez não tanto pelo número, mas que o número vai engrossando, mas também pelo exemplo que tiveram relativamente à Islândia, não é? A Islândia, 150 mil pessoas acabaram por ter um impacto de dizer que não pagavam, que não aceitavam as decisões do FMI. Sem dúvida, é um movimento importante. É um sinal para os políticos. É um sinal e tem muito a ver com a força das redes sociais, com, enfim, a força das... Exatamente, e sabendo nós que vai haver eleições em Espanha em março, se não houver antes, não é? E, portanto, este movimento talvez também possa criar aqui um sinal, obviamente, de maior responsabilização, maior transparência para quem governa. Mas, insisto, é um sinal, mas não é representativo das instituições. Não é representativo ainda, ou não vamos... Eu acho que não, até por há um dado que eu gosto, nós às vezes para explicarmos o presente e tentarmos fazer uma perspectivar o futuro, temos que olhar para o passado. E não nos esqueçamos que muita gente, muito espanhol, passou aquilo que passou já, e portanto que passou por uma guerra civil que deixou marcas. E ainda há muita gente desse tempo que se lembra perfeitamente por aquilo que passou. E, portanto, que essas pessoas se envolvem e têm uma capacidade de envolvência e, digamos, até de patriotismo em sentido de noção de país, a parte do regionalismo e tal, mas mesmo assim há um sentimento de entreajuda e de colaboração entre eles e que recordam-se do passado e não querem voltar ao mesmo. Falta-nos aqui esse sentimento. E nós não temos isso. Nós não temos... Eles são muito mais agarrados. Você vê os exemplos, por exemplo, nas instituições europeias. Quando, já não me recordo que há 10 anos quiseram tirar o espanhol da língua oficial. Epá, a gente levanta-se já e não há nada, tem que haver o espanhol na língua oficial. Portugal nunca podia fazer isso, nunca fez isso. Espanha fez. Porque há um sentido de entreajuda. Há um sentimento que se chama a pátria chica, que é esse sentimento que tem muito a ver com as comunidades autónomas, não é? O sentimento de pertença a uma região. Em Espanha é muito forte. Eu estou convencido que em Espanha esse problema não vai acontecer, até porque eles têm memória disto. E a memória não se apaga facilmente. E há muita gente... Mas se a situação se agravar mesmo na Grécia e se
se manifestarem as lutas de classes. Eu acho que a situação grega não tem a ver com a portuguesa, nem tem a ver com a espanhola, portanto, e muito menos com a espanhola. Quer dizer, nós... Os sinais de Itália também não são os mais animadores neste momento, não é? Pois, Itália também não. Aí já começa a ser mais preocupante. Nenhuma delas tem a ver, mas estamos a falar do sul da Europa, sim, não é? Sim, mas se começaram a falar em Itália, eu já começo a pensar de outra maneira. Agora, se formos comparar com a Grécia, eu não vejo com a Grécia que esse risco existe. Portanto, a Grécia, além de estar lá muito mais longe, não é? Está muito mais longe. Até longe em termos de tudo, longe na distância no espaço e até em termos de cultura, não é? Até em termos de cultura. Portanto, nós pensamos totalmente diferente dos gregos e espanhóis também, não é? Nós pensaremos mais próximo dos espanhóis, não é? E os espanhóis mais próximos de nós do que pensarão dos gregos, não é? Portanto, a mentalidade é diferente. Eu penso que esse problema não existe. Esse problema não existe. E volto a repetir, se nos esqueçamos que Espanha, e como disse há pouco o Dr. Francisco Banha, é o nosso principal parceiro comercial. Neste momento, portanto, Espanha, pela sua dimensão, há países, portanto, a Alemanha que está a crescer, a França que está a crescer, os países nórdicos que também estão a crescer, e Espanha sabe aproveitar isso muito bem e tem vindo a entrar nesses mercados. Ora, há condições que, se a Espanha recuperar a partir do próximo ano, se este ano crescer 0,8 e para o ano crescer 1,5, a Espanha pode ir cavalgando e ir recuperando, o que é bom para nós, que podemos ir atrás e aproveitar esse crescimento de Espanha. Portanto, nós não temos feito, portanto, e pelos dados que vimos há pouco, nós exportamos mais para a Galiza do que exportamos para Angola ou para a Itália. Portanto, se nós conseguirmos, a Espanha consegue fazer isso, consegue entrar nesses mercados que estão a crescer. E se eles entrarem, nós podemos ir a reboque e aproveitar. E falou de um setor muito importante, o Francisco Banha, que é o setor automóvel. Os últimos números também apontam uma recuperação enorme do setor automóvel, que é um setor muito importante na balança comercial espanhola e que puxa, não é, por muitos outros setores. Este cartão vermelho que as eleições acabaram por dar ao governo socialista acaba por ser mais uma derrota, passa a expressão, do governo socialista do que uma vitória do PP. Eu penso que sim. Houve mais um cartão vermelho a Zapatero do que um reconhecimento ao... E o que é que augura? Augura que a Europa está a virar toda à direita? Não, augura que tem que haver uma mudança, não é? E a Espanha prevê-se uma mudança muito grande, não é? E isso traz mais liberalização, um governo mais liberal, mais privatizações? E privatizações, no caso de Espanha, não haverá grandes privatizações. O que vai haver é uma reforma laboral importante, que é necessária em Espanha, não é? Especialmente com os acordos coletivos, não é? Que é uma das exigências de Bruxelas para a Espanha e que Zapatero está a tentar, mas com o novo governo isso vai ser uma... Essa componente que estava a citar é muito importante, porque, por exemplo, na Catalunha aquilo ainda continua a ser muito de esquerda, mas também os movimentos de direita também têm muito peso. E, portanto, há uns que têm uma determinada ideologia, outros, e, portanto, a democracia está também a passar, na minha opinião, por alguma reflexão, não é? Porque como é que se consegue conjugar os interesses deste tipo de estado de espírito, se assim se pode dizer. Os conservadores são muito ligados a movimentos nacionalistas. Não é? Exatamente, e, portanto, como é que isso pode? Mas eu acho que o problema principal, pelo que eu tenho analisado, é realmente o desemprego que continua a subir assustadoramente, já é o dobro da média europeia, é o maior ao nível do mundo industrializado. Há 1,4 trabalhadores em Espanha. É muito complicado, e aí eu penso... Por cada desempregado, Por cada desempregado, portanto 1,4. Está a ver... os últimos números também apontam para muito desse desemprego era de imigração. Portanto, está a haver muito imigrante, principalmente da América do Sul e do Magreb, que estão a voltar, não é? Porque esses países são mercados emergentes, também estão a necessitar de mão de obra. E desse total, qual é aquele que é desemprego estrutural? É mais reduzido? Não tenho número, mas será... Mas ao nível dos desempregados da construção é elevadíssimo, não é? Porque, por exemplo, ainda aqui ao lado, perto de Madrid, a 70 km de Madrid, uma grande urbanização que está previsto ter 30 mil habitantes, tem qualquer coisa como 726. Foi e, portanto, isso provoca... É um projeto a 70 km de Madrid para aproveitar... Há vários exemplos, e até aqui na zona da fronteira, Badajoz, Ayamonte, enfim, pequenas cidades da fronteira, pequenas, médias, têm essas urbanizações estão paradas. Só para terminar, ainda hoje havia sinais de que o projeto do TGV entre Lisboa e Madrid possa ser cancelado por parte do governo português
isso acaba por ser um fator penalizador para a ligação entre as duas economias? Pois, eu penso que sim. Não é? O TGV é muito importante para Portugal. Enfim, a Espanha já o tem, mas para Portugal, pela sua ligação à Europa. Não é? Digamos que é um projeto que era importante voltar a apostar. Enfim, consiga-se ter números para viabilizar financeiramente o projeto. A velha história de se queremos ser felizes, não é? É muito importante para Portugal, enfim, essa ligação à Espanha e à Europa, não é? Mas vamos ver que opções tomará. A Espanha apostou no TGV, aliás, penso que tem uma das melhores redes em velocidade da TGV, não é? Comparada à do Japão, inclusive a superior em média de velocidade, e é um projeto que é unânime na sociedade espanhola. Veio ajudar a sociedade espanhola a evoluir, não é? A rede alguns tempos em que a economia espanhola tinha excedentes. Foi uma aposta acertada. Vamos ver que opções tomará o novo Ministro da Economia. Não posso deixar, fica para a próxima. O novo Ministro da Economia, que eu toma posse, terá com certeza muitas decisões para tomar nos próximos tempos. Obrigada aos três pela vossa presença. Ponto final nesta Comissão Executiva. Amanhã voltamos, já sabe, à hora do costume. Até lá, fique com o ETV.